É com muito orgulho que eu fui procurado, sendo informado que o Pedro estava vindo aqui para lançar o seu livro, Primeiros Campos, Memórias de um Genocídio, Reconstruções da Identidade Armênia no Brasil. Nós somos da mesma família, praticamente, né? Pelo menos os precursores, o armênio, ao qual ele é ligado, era irmão do meu pai, né? Eram os mais jovens. Meu pai veio para o Brasil com 15 anos e a mãe, o pai dele, né? Tio Jamil, que morreu cedo, era o mais jovem e a vida não permitiu que ele fosse longevo, como foram os demais, né? Morreram com mais de 90 anos de idade. Então, eu sempre estou ligado a essa luta pela qual os armênios foram obrigados a travar, né, para sobreviver. E tenho feito contatos aqui há 10 anos atrás, se não me engano, se estiver errado, peço ao meu amigo que me corrija. Nós fomos... Eu me dirigi à Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, eu era presidente do clube, e pedi que reconhecessem o genocídio armênio. Então, o presidente, eu primeiro vim aqui ao conselho diretor, pedi autorização, eu fui autorizado pela maioria absoluta, e aí, então, nós conseguimos o reconhecimento do terrível genocídio armênio. O meu avô mandou para o Brasil os 9 filhos, né? Eram 10, mas o meu pai tinha uma gêmea que tinha morrido criança. E meu pai, então, e os demais filhos do meu avô e filhas, né? Eram 5 homens e 5 mulheres. Como a gêmea do meu pai morreu na infância, eram 9. Meu pai e o bisavô dele vieram com mais jovens. Foi na última viagem para o Brasil. E meu avô foi queimado vivo, porque não quis dizer só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Então, a gente acompanhou a vida inteira sempre querendo que esse sofrimento armênio fosse reconhecido. Eu fiz uma carta ao embaixador da Armênia no Brasil, dizendo dessa luta que eu estava tendo com a Assembleia e que a gente havia conhecido o reconhecimento pelo Estado do Rio de Janeiro. Na mesma época, eu lembro que o Estado de São Paulo também conseguiu o reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí começou um relacionamento com o embaixador, que chegou a cogitar de eu ser uma espécie de cônsul honorário da Armênia aqui no Brasil. Para mim seria uma honra, embora eu não seja nascido na Armênia. Entendeu? Outros mais jovens que estão aqui poderiam. Então, essa luta pela Armênia é de fundamental importância. E a oportunidade de ter o nosso querido Pedro fazendo o lançamento do seu livro aqui no Clube de Engenharia, que é uma entidade nacional fundada em 1880. O clube vai fazer agora, em dezembro, 145 anos de idade. Quer dizer, foi fundada no tempo do Império. Então, é um clube de engenharia do Brasil, né? Hoje nós temos clubes e institutos de engenharia pelo Brasil inteiro. E nós somos uma entidade nacional situada no Brasil. Então, sem maiores delongas, porque o objetivo não é eu falar, eu só estou querendo mostrar como eu acho importante o evento de hoje. Convidei aqui o nosso querido amigo, que representa aqui a Sociedade Armênia, aqui no Rio de Janeiro, né? Ele tem um posto importante, para eu não falar errado, como é que se chama? O embaixador da diáspora.
Então eu deixei ele saber, né? E ele estabeleceu, soltou aí os convites na colônia. Ele teve, nós nos conhecemos na celebração do aniversário do genocídio armênio. Teve uma missa na catedral aqui na rua Gomes Freire, e nós estabelecemos um contato aí profundo, inclusive com o embaixador do Líbano, que também é de família armênia, né? Cresceu no Líbano, assim como eu acabei nascendo aqui no Rio de Janeiro. O Pedro dispensa maiores apresentações, nós conhecemos bem ele, né? Eu menos, porque ele já está fora há 10 anos e eu acho que eu o vi, ainda era criança, nem me lembro. Estava recorrendo à mãe, mas não me lembro de quando é que eu o vi. Ele é professor de antropologia da École Nationale d'Architecture de Versailles, na França. É doutor em antropologia e sociologia pela Université de Paris, Cité, e é mestre em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Com especial interesse nas questões relativas à tecnicidade e à antropologia política. Os seus trabalhos se concentram na área de estudos armênios, notadamente em relação à diáspora armênia e à Revolução de Veludo, ocorrida na Armênia em 2015. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o nosso querido Pedro Bogossian Porto. Obrigado, Francis. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do Clube de Engenharia, agradecer ao Francis por nos ter convidado todos aqui, agradecer a todos vocês presentes, todos e todas, e agradecer também aos participantes dessa pesquisa, que, na verdade, sem os quais essa pesquisa não teria acontecido, né? Esse livro que a gente está lançando é o resultado de uma pesquisa de mestrado que eu fiz, então, na Universidade Federal Fluminense, e que não teria sido possível, então, sem a participação dos armênios. E aí, antes de falar um pouco sobre o livro, eu queria contar uma breve história. Os Bogossian, acho que conhecem um pouco, versões diferentes, talvez, dessa história, porque acho importante. É a história do Bogossian, nosso tio doutor, né? Tio doutor porque foi o único da família que fez uma formação superior, que teve uma formação superior. Ele foi formado em medicina. E então era o tio doutor, né? Era o único médico da família dessa geração, né? Desses irmãos que saíram do Oriente Médio, que saíram do Império Otomano e vieram para o Brasil. Ele estudou na Universidade Americana de Beirute e aí, por esses estudos, ele foi muito ajudado por um médico americano chamado Dr. Ward. E aí, quando a Primeira Guerra começou, esse tio doutor foi convocado pelo Império Otomano, pelo governo otomano, para participar na guerra, né, para ser médico do Exército. E aí, enfim, participou como médico do Exército, isso era muito comum. Todos os médicos do Império, quer dizer, todos os que tinham essa formação, eles foram convocados para atuar no Exército. E já no final da guerra ele foi capturado pelo exército dos ingleses, né? Pelos exércitos ingleses que enfim, estavam ganhando a guerra e que ocuparam a região. E aí, enquanto ele estava preso, ele teve essa ideia, ele resolveu escrever para o chefe do departamento médico do exército inglês, dizendo: eu sou médico, eu sou armênio, eu quero ajudar os ingleses. E aí esse bilhete, na verdade, que ele entregou, pelo que ele conta nas memórias, né, ele entregou a um sentinela. Esse bilhete foi transmitido, de fato, ao médico do Exército. Esse médico do Exército teria pego esse bilhete. É estranho esse Bogossian aqui. Eu tive um aluno chamado Bogossian.
E, na verdade, tinha sido professor dele, então ele foi trazido a esse médico do exército inglês, e foi assim que ele saiu da prisão. Essa é uma história que é a única história, na verdade, que eu conhecia sobre os armênios antes de entrar nessa pesquisa. É uma história que eu ouvi mais ou menos assim do meu avô, pelo menos essa memória que eu tenho da história que ele me contou. E eu sempre achei muito curioso essa história. Na verdade, essa história ela foi confirmada por um dos tios desse tio doutor, que eu tive a oportunidade de entrevistar. Ele conta algumas partes dessa história também no seu livro de memórias. E eu sempre achei muito curioso que a gente soubesse tão pouco. A gente dentro da família, e na verdade não é muito surpresa, depois de estudar um pouco eu entendi que não é surpresa que na família a gente soubesse tão pouco, mas de maneira mais ampla, porque, bom, eu fiz a minha graduação em História e eu não ouvi falar do genocídio dos armênios enquanto eu estava na graduação. E atualmente eu ensino na França, e na França isso é muito comum, nos Estados Unidos a gente ouve falar, mas aqui a gente simplesmente não ouve falar. E quando eu perguntei para os professores sobre isso, meus professores que ensinavam no século XX, a resposta é: a gente não tem muita bibliografia em português, realmente não se discute muito. E eu falei, bom, eu acho que eu preciso saber um pouco mais, eu quero saber um pouco mais, quero entender o que foi isso, que período foi esse da história. E, na verdade, foi assim que eu comecei a pesquisar, foi assim que eu caí nesse tema, né? Foi assim que eu escolhi esse tema, na verdade, foi para entender um pouco melhor, para entender por que os armênios, e essa era a minha questão de pesquisa, meu orientador de mestrado está aqui, não me deixa mentir, minha questão de pesquisa é por que os armênios sabem tão pouco sobre o genocídio dos armênios. Esse era o meu ponto de partida. É claro que depois da primeira entrevista eu entendi que não é bem assim, né? Que os armênios sabem bastante sobre o genocídio dos armênios, mas a situação dos armênios do Rio de Janeiro ela é um pouco peculiar, em parte por causa da falta de instituições. Essas foram algumas das conclusões a que eu cheguei fazendo essa pesquisa, né? E é um pouco sobre isso que eu falo nesse livro. Mas, e aí, assim, meu interesse, então, sobre o genocídio, o que foi o genocídio? Acho que é o tema que, até hoje, assim, mais me intriga, mais me interessa, mais me move. O que foi o genocídio? E por que isso é tão importante, né? Porque a gente falo nesse livro sobre as memórias do genocídio, e acho que é importante entender qual é a relevância desse tema, né? Especialmente num momento como o atual, em que a gente está vendo massacres ao redor do mundo, né? Acho que é um tema que mostra a sua atualidade, e também o fato de que, até hoje, é uma batalha para que isso seja reconhecido, né? Para que o mundo reconheça o genocídio dos armênios. Isso foi reconhecido, de fato, pela Assembleia Legislativa do Rio, foi reconhecido pela Assembleia Legislativa de São Paulo, foi reconhecido pelo Senado Federal, mas o Brasil, por exemplo, não reconhece como país, como Estado. O Brasil não reconhece o genocídio, né? E acho que isso mostra quão atual ainda é essa questão, né? E por isso também acho importante pensar um pouco sobre isso, né? E aí, eu queria falar um pouquinho rapidamente, especialmente para quem não conhece tanto, né, sobre a Armênia e o genocídio. Acho que esse é um tema que a gente pode conversar um pouco. Para entender o genocídio, acho que tem que entender rapidamente o que estava acontecendo no Império Otomano, entender o contexto, né, desse Império Otomano. Os armênios eram uma minoria étnica dentro desse império. Um império que até o século XIX era um império multiétnico, né? Então várias etnias convivendo. E no século XIX as coisas começam a mudar um pouco, porque a gente tem o fortalecimento dos nacionalismos. Então as diferentes etnias começam a reivindicar a autonomia. Os turcos que lideravam esse império multiétnico, eles
existe um nacionalismo turco que se fortalece, e existe também o nacionalismo armênio, que começa a se desenvolver nesse período. Os armênios começam a reivindicar também uma autonomia, né? E isso, claro, que com a eclosão de vários nacionalismos, a gente pode falar também dos gregos, dos curdos, que estavam também nesse império, isso começa, as autoridades otomanas começam a ver isso como um problema. E aí, com a eclosão da Primeira Guerra, se apresenta talvez a situação ideal para colocar em prática um projeto que já vinha sendo desenvolvido, que era um projeto de limpeza étnica, para fazer coincidir um Estado e uma população. Então, o projeto dessa elite política turca era criar um Estado turco, e para isso era necessário eliminar essas minorias étnicas, e os armênios foram um dos primeiros alvos, né? Então, em 1915, eles começam esse genocídio. Não são só armênios que são afetados, a gente fala também do genocídio dos assírios. Isso começa em 1915, né? E os gregos também, na verdade. Os gregos também são vítimas de uma tentativa de limpeza étnica, até porque já tinha tensões muito fortes entre a Grécia e o Império Otomano. Então, 1915, por que durante a Primeira Guerra? Porque durante a Primeira Guerra, as potências ocidentais, né, eu estou pensando especialmente França e Inglaterra, que eram as principais potências à época, tinham sido expulsos do Império Otomano, quer dizer, os representantes diplomáticos dessas potências tinham sido expulsos, porque, afinal de contas, era um contexto de guerra, e o Império Otomano estava em guerra contra essas potências, né? Então, não havia representantes, então havia muito menos instrumentos de pressão sobre essas potências dessas potências ocidentais sobre o Império Otomano. Então, nesse sentido que é eu diria, o cenário perfeito, né, para esse genocídio acontecer. Quem põe em prática esse genocídio é um partido novo, um grupo novo, que é o Partido dos Jovens Turcos, que chegaram ao poder através de uma revolução com a promessa de modernizar o Império Otomano. O que é curioso é que, inclusive, os armênios, à época, viam os jovens turcos como um grupo progressista, um grupo, de fato, inspirado por ideias iluministas. Então, num primeiro momento, a população armênia dentro do Império Otomano, inclusive, apoiou os jovens turcos. É claro que depois ficou claro o que era o projeto enfim, e é claro que eles perceberam o que estava acontecendo, mas é curioso que houve esse apoio no primeiro momento. É curioso e um pouco cruel até. E aí, bom, e é isso. Então houve o projeto. Não sei se estava esquecendo de alguma coisa, não. E aí houve, então, eles colocaram em prática esse projeto de limpeza étnica. Nesse momento que boa parte da população armênia, da diáspora armênia, sai do Império Otomano, deixa o Oriente Médio. Grande parte foi para os Estados Unidos, uma grande parte foi para a França, uma parcela um pouco menor veio para a América do Sul, especialmente a Argentina, Uruguai e um pouco o Brasil. E é nessa leva, né, que nossos antepassados vieram. Alguns já tinham vindo antes, é verdade, já tinha uma crise no Império Otomano, então alguns já tinham vindo antes, mas é nesse momento, então, durante o genocídio, um pouco após a Primeira Guerra, que essa diáspora, então, ela aumenta em volume, né? E o genocídio, então, para essa diáspora, passa a ser um elemento fundamental. É um elemento organizador, porque é uma memória, evidentemente, muito traumática, né? É um momento fundamental, no sentido radical até da palavra, né? Na raiz dessa palavra, porque fundamenta, é o ponto de origem da diáspora armênia, né? Ou dessa grande diáspora armênia. E não à toa é importante para a diáspora armênia até hoje. Quando eu penso na diáspora armênia, nos descendentes dos armênios, desses sobreviventes, para mim é interessante pensar na imagem de dois rios da mitologia grega, o Lete e o Mnemosine, que são os rios da lembrança
e do esquecimento, né? Mnemosine é o rio da lembrança, Lethe é o rio do esquecimento. E as almas, quando morriam, né, quando eles morriam, eles acreditavam então que as almas tinham que beber da água desses rios. E as almas que bebessem do Lethe iam esquecer tudo, em toda a sua existência, e podiam ter uma nova existência no pós-morte. E aquelas que bebessem do Mnemosine, elas teriam a lembrança de tudo que viveram, e a sua existência no pós-morte seria marcado por isso. E eu acho que entre os descendentes, entre os sobreviventes, houve também esse momento essa decisão que foi tomada, é claro que não de maneira consciente, mas que acaba sendo marcante. Alguns lembram de tudo, alguns tinham a necessidade de se lembrar de tudo, e outros tiveram a necessidade de esquecer de tudo. Isso é claro que tem razões para isso, né? Os que lembram porque tinham a necessidade de uma continuidade da sua identidade individual, de uma continuidade do self, né? Então eles tinham a necessidade de tudo lembrar, e é também um dever de memória em relação aos seus antepassados, né? Então, quando a gente fala que nossos avós, nossos bisavós morreram, e aí eu não vou entrar em detalhes porque é muito duro, muito cruel, mas vocês podem imaginar todas as formas possíveis e cruéis de execução. Então, é um dever lembrar, né? Então, isso é uma forma de lidar com esse passado. E a outra forma de lidar com esse passado é muito traumático, então eu preciso esquecer. Eu não consigo lidar com essa memória, então eu preciso apagar, senão eu não consigo continuar minha vida ou viver uma nova vida nesse exílio. Então, acho que essas duas estratégias, elas são estratégias que são igualmente legítimas, né? São duas estratégias que têm suas razões, eu entendo, a gente entende, né? Quando a gente pesquisa um pouco, a gente entende isso. E é claro que isso dá origem a formas diferentes de viver essa armenidade, né? Então, algumas pessoas conseguem se integrar, as pessoas que acabaram fazendo a escolha de tudo esquecer, elas conseguem se integrar na sociedade, elas fazem essa escolha, entre aspas, né, de se integrar à comunidade que as acolheu, e as outras que fazem a escolha de se lembrar de tudo, elas têm muito mais dificuldade. São pessoas que, por exemplo, e eu vi muito isso entre os relatos familiares, pessoas que sequer conseguiram aprender o português, porque não conseguia sequer deixar de falar a língua que falavam antes do exílio, né, antes do massacre. Então, cuja integração era muito mais difícil. Essas são algumas das histórias que eu observo, na verdade, ao longo dessa pesquisa, que eu abordo um pouco, que eu explico, que eu apresento, que eu discuto nesse livro, e que eu queria compartilhar aí com vocês. É isso. Muito bem, eu provocando um pouquinho o nosso querido sobrinho neto, né? Neto? Sobrinho neto, né? Tá certo essa designação? Ele podia agora se dedicar a um livro exclusivo contando a história da família. Tem muita coisa para contar. Esse era o meu sonho que eu não consegui realizar. Meu pai, eu tinha exigido isso dele, porque ele contava a história, inclusive a viagem dele. Eles chegaram ao Brasil viajando camelo, cavalo, de navio, como é que eles vieram, e etc. e tal, e o que durante a própria viagem era ele, o sobrinho dele, que tinha 15 anos como ele, era filho da tia Nishme, né? E veio junto com ele, como sobrinho. Quer dizer, a família, desde o meu pai com 15 anos e o tio Jamil, que devia ter lá seus 14 ou 13 anos,
Ele veio com a tia Nazira, que tinha 17 anos, que era irmã dele, mais velha que ele, e com o tio Domingos, que chamavam de Abdullah, né? E traduziram aqui para Domingos, que era da Tianisme, né? Tianisme que quer dizer estrela, né? Então tem muita coisa na família, eu só lamento que fui deixando para depois, deixando para depois. Eu não conheço a Armênia. Eu, quando me casei, meu pai contava para o meu filho que ia levar ele na Armênia para desenterrar os brinquedos dele, que ele, antes de vir para o Brasil, com as coisas particulares dele, ele enterrou num local que, para quando ele voltasse, ele queria. Mas meu pai se considerava um brasileiro. Ele disse, eu sou um brasileiro agora, eu quero conhecer o Brasil. E aí não entusiasmou a gente a voltar na Armênia, é um erro, né? Eu acho que amar o Brasil, que os recebeu, é louvável, né? E uma luta grande, as mulheres costurando as roupas e os homens vendendo, saindo na rua, vendendo na rua. E juntando dinheiro, todo mundo junto. Isso é uma lição. Morando, Caí comprou a primeira loja e todos morando em cima da loja. E aí depois compraram a segunda loja. E era uma coisa excepcional. Quer dizer, eu agora, como desafio, posso tentar ajudar aí com a família, porque eu acho que da primeira geração eu sou o caçula e já estou com 83 anos, mas tem outros aí que ainda estão dispostos a ajudar. Eu posso sair aí atrás dos primos, cada um tem a sua parte da história, tem algumas publicações, não é? A sua mãe aí vai nos ajudar também, não é? A irmã. Tem muita gente que eu estou pronto aí com a Ilde também a arregaçar as mangas e ajudar a fornecer dados, porque essa história não se dê por satisfeito com um livro só, não. Nós queremos mais um, por que não, dedicado à família. Eu tinha até título do livro do meu pai. Então deixo aqui um desafio e estou pronto para ajudar a carregar o piano, né? Eu não tenho pretensão de ajudar a escrever, mas contar histórias também. A prisão do tio Ábido é interessante. O tio Ábido foi preso, que vendeu o carro dele e aí não deu baixa no Detran. E aí o carro foi roubado do novo proprietário, também não registrou o carro no nome dele, e era o pessoal chamado contra a ditadura, né? E aí pegaram o carro e metralharam a residência oficial do Ministério da Guerra, que se chamava naquele tempo, ali perto da Universidade Veiga de Almeida. E o cara que estava na proteção, né, na torre de proteção, conseguiu ler a placa do carro. Aí, carta do carro, quem é doutor Ábido, o senhor Ábido Bogossian? E entraram lá na casa dele, e levaram ele e jogaram ele lá no salão que hoje foi onde eles torturavam o pessoal, né? E a minha tia Flora, já era aleijada da perna, ela mostrava, olha aqui o retrato do governador Carlos Lacerda, né? Era o Carlos Lacerda. E aí prenderam ele. E eu, por acaso, papai me telefonou, estava estudando na casa de um amigo, e o tio desse amigo era procurador da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele, pumba, conseguiu com o governador, fomos lá dentro da prisão, ali na... Como é que chama aquela prisão? Oi? Do ICODES. Estava lá no subterrâneo, eu entrei com esse secretário de Justiça e meu pai, e deixamos, ele estava jogado no chão com os punhos presos numa corrente de ferro, um velhinho, né? E aí foi solto, etc. E tal. Tinha loja na Rua da Alfândega, para variar. Ele era mais velho, era o tio David,
depois tinha o tio doutor, que a gente chamava, que estudou no Líbano, e depois vinha o tio Abdo, aí papai dos homens, papai e o tio Jamil. Então soltamos o cara e aí o Carlos Lacerda foi na loja dele e pediu oficialmente desculpas por ter erradamente prendido um homem honesto, trabalhador, e aí ofereceram um almoço de comida árabe, armênia, lá na Rua Senhor dos Passos, ou Buenos Aires, não me lembro, em homenagem a eles. Tem muita coisa para você relatar aí que eu posso trabalhar junto para carregar aí o piano. Ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não sei. Pois não. Quem for falar, por gentileza, se identifique, para a gente saber. Boa noite, eu me chamo Carolina Skandarian, também sou descendente, tenho ascendência em Armênia, na verdade, meus pais já não nasceram na Armênia, mas meus bisavós, enfim. Eu queria saber do livro, sobre o processo de pesquisa, né? Como foi o processo de pesquisa do livro e quem você ouviu, né? Porque não deu tempo de ler o livro ainda, então quem está no livro, né? O que a gente vai ouvir aqui, ler aqui, né? Obrigada. Posso responder sem microfone? Tem microfone aqui, ó. Deixa aquele lá. Melhor? Então, a pesquisa do livro, ela, na verdade, teve duas frentes. Uma no Rio e uma em São Paulo. A do Rio, ela foi... O método que eu usei é o método que a gente chama de método da bola de neve. Você pergunta para uma pessoa, faz uma entrevista com uma pessoa, e aí pede indicações, e essa pessoa te indica 2 ou 3, e assim vai abrindo o leque. E foi assim que eu fiz a pesquisa do Rio. Em São Paulo, isso porque no Rio, especialmente à época, não tinha nenhuma instituição que eu pudesse procurar, não tinha nenhuma organização. Eu cheguei a entrar em contato com uma página, na época uma página no Orkut, porque isso foi antes de 2010, então tinha uma página no Orkut, eu entrei em contato e consegui contato com algumas pessoas através dessa página do Orkut. E era presencial? Era presencial. As entrevistas eram sempre presenciais. Em São Paulo, o caminho foi um pouco diferente. Também essa estratégia, esse método da bola de neve, mas como lá já tinha instituições, tinha a igreja, meu primeiro contato em São Paulo foi a igreja de Osasco. E aí em Osasco, o padre da igreja me recebeu muito bem e me colocou em contato já com outras pessoas, me apresentou inclusive uma prima do meu avô que eu não conhecia, que morava em São Paulo à época, e outros armênios da comunidade de São Paulo, e aí a pesquisa se desenvolveu dessa maneira. E o que você... Aproveitar, o microfone está comigo, gente, desculpa, vou aproveitar. O que você viu de diferente no depoimento? Você falou do Rio do Esquecimento e o Rio da Lembrança, né? Se na diáspora de São Paulo os depoimentos eram diferentes da diáspora do Rio, ou se, de uma maneira geral, todos eles eram muito parecidos, e o que te chamou a atenção? Se algum depoimento te chamou a atenção, te emocionou, enfim... Então, eu acho que a grande diferença que eu vi é a questão das instituições, que marcou o começo da minha pesquisa e que eu acho também explica um pouco das conclusões que eu tirei desse trabalho. Por quê? Porque, como em São Paulo existem instituições que funcionam de uma maneira bastante estruturada, bastante organizada, a memória coletiva era muito mais facilmente acessível pelos descendentes de armênios, porque participam, por exemplo, da escola, ou porque vão à igreja, porque discutem com outros armênios, então essa memória circula com muito mais facilidade. No Rio, por outro lado, o que circulava muito mais eram as memórias familiares. Então, essa percepção dos armênios enquanto uma população, um grupo étnico, etc., e a história mais antiga do povo armênio, o fato de que foram os primeiros cristãos do mundo, ou de que tem uma história milenar, ou de que tem um alfabeto próprio, que tem uma língua própria, isso
no Rio é muito menos presente, justamente porque não tem essa referência que é atualizada pelas instituições. Então, as histórias no Rio, elas são muito mais pessoais. O que se preserva no Rio, entre os armênios do Rio, essas foram as minhas observações, são memórias muito pessoais, muito individuais. Então, isso muda um pouco a cara dos relatos. E você lembra de alguma história que te emocionou mais? E saber só se, última pergunta, se você teve, quando você entrou em contato com pessoas que você não conhecia, se apresentou, se você sofreu alguma resistência por parte das pessoas que não queriam contar a sua história, né? Se você teve isso e algum relato que te emocionou, se você ouviu coisas que você, enfim, te chamaram muita atenção, ou você já achava que você já sabia que era mais ou menos aquilo, enfim. Não, eu cheguei para essa pesquisa achando que eu sabia nada, aberto a ser alguém que não sabe nada, porque é assim que a gente consegue aprender alguma coisa, né? Alguns relatos muito tocantes, sim. Teve um relato que eu achei muito interessante de uma descendente de armênio que ela, falando na entrevista, ela falou, pois é, eu na verdade nunca me senti muito armênio, não sei o quê. Gostava muito do meu avô, ele contava algumas histórias, mas nunca me senti muito armênio. Mas eu acabei resolvendo, um pouco por influência do meu avô, acabei resolvendo fazer uma viagem para Yerevan, e era uma viagem que eu ia fazer ela era de São Paulo. Yerevan e depois Istambul. E ela falou, e eu cheguei em Yerevan, e depois de alguns dias em Yerevan, e a data da minha viagem para Istambul estava se aproximando, eu entrei em depressão, eu só conseguia chorar. Tudo que eu fazia era chorar. Eu não queria ir para Istambul, porque eu entrei em contato com essa memória e eu não queria nada com a Turquia atual, né? Eu queria simplesmente distância disso, e isso foi uma história muito tocante. Uma outra história que também achei muito forte, história de dois irmãos órfãos que foram separados. Um veio para o Brasil, o outro ficou perdido. Ficou perdido durante muito tempo, e aí o irmão que estava no Brasil conseguiu entrar em contato com uma instituição, com algumas pessoas que tentavam encontrar parentes perdidos. E aí conseguiu, nessa história, encontrar o seu irmão que estava perdido na França. Entrou em contato, e aí, naquela época, não tinha internet, né? Assim, todo mundo sabe, mas não custa lembrar que não tinha internet naquela época. Então era tudo por carta, demorava semanas, né? Vê se ele tem uma marca. Meu irmão tinha uma marca nas costas, uma marca, não sei, descrever um pouco. Vê se ele tem essa marca. Ele tem essa marca. E aí, de fato, era o irmão da pessoa, conseguiu fazer esse reencontro dos irmãos que tinham mais de 20 anos já. E que tinham ficado distantes durante 15 anos. Passaram 15 anos sem se ver. Então, sempre tem relatos muito emocionantes, sim, sem dúvida. Obrigada. O pai dele e o tio dele, né? Sim. Que eram muito apegados um ao outro e se separaram, foram separados pelo genocídio, né? Por aquele momento de fazer a diáspora, e depois houve um reencontro assim, que ele cresceu ouvindo assim. Você conversou com o Stepan? Eu conversei com o Stepan, e na verdade quem me contou esse relato foi a irmã dele, porque ele falou, eu não lembro direito das histórias, quem sabe mais é minha irmã. Então foi ela que me contou. Mas... Agora você lança esse livro no momento em que o mundo acompanha, já nesse momento da internet, um outro genocídio, e em tempo real, né? Mesmo esse outro genocídio não tem uma precisão dos números de mortos até agora, porque eles têm, hipoteticamente, cálculos dos que estão soterrados, e também há aqueles que morrem
em decorrência do genocídio, da situação insalubre, em decorrência das doenças que não são tratadas, porque o sistema de saúde também foi aniquilado. Então, tem-se dados muito precários, em tempo real, sendo assistido, sendo visto, sendo sabido de quantos são os mortos em Gaza. E nunca chegaremos a ter efetivamente o número, porque há corpos que se evaporaram sob os bombardeios, né? Qual é o número? A que número você chegou de mortes no genocídio armênio? Porque eu já ouvi relatos de 1 milhão de mortos, 1,5 milhão de mortos, 2 milhões de mortos, 2,5 milhões de mortos. Qual é o cálculo mais aproximado desse número de mortos, das vítimas, dos mártires do genocídio armênio? A sua pesquisa levou a que resultado? Então, eu acho que os números variam muito, de fato, justamente por causa disso, né? Porque é muito difícil contabilizar, e é muito difícil contabilizar, não é por acaso, né? Porque, na verdade, o Estado que promove um genocídio não tem interesse algum em contar os mortos, né? E é o único que teria a possibilidade de fazer isso, né? Porque não vai um pesquisador externo contar os mortos, né? Quem teria instrumentos para contar os mortos é o Estado onde o genocídio está sendo realizado. E ele não vai fazer isso porque não tem interesse algum em fazer isso, né? Então, o Império Otomano não contou os mortos. O que a gente tem são estimativas, né? E as estimativas, elas variam muito, de fato, de 800 mil a 1,5 milhão, 2 milhões de mortos. Eu acho que uma estimativa que eu acho razoável, que a partir dos dados, dos censos, é de 1 milhão e 200 mil mortos de armênios, mais cerca de 300 mil mortos entre gregos e assírios, que foram também vítimas desse genocídio. Então, entre os armênios, eu diria 1 milhão e 200 mil, e no total 1,5 milhão de mortos. Mas os critérios para estabelecer, para se rotular, né, se denominar esse episódio histórico de genocídio não são obrigatoriamente vinculados ao número, não? Não, não são. É a limpeza étnica? É a tentativa de exterminar um povo, que seja por vias materiais, seja por vias culturais. Então, existem formas de genocídio, por exemplo, que não envolvem sequer assassinato. Por exemplo, é um assunto muito duro, então eu peço desculpas já de antemão, mas uma política, por exemplo, de estupros, isso é uma forma de eliminar uma população, porque você gera descendentes que não correspondem àquela população, né? Ou um extermínio cultural, destruir a cultura de uma população, é também uma forma de genocídio, porque você impede a sobrevivência cultural dessa população. É claro que é necessário critérios objetivos, né? Então, uma tentativa de limpeza étnica que não precisa nem ser uma limpeza total, não precisa ser um extermínio total da população. A gente pode falar de um extermínio delimitado, né? Não precisa ser uma limpeza étnica, pode ser a destruição parcial de uma população, já é considerado genocídio, desde que haja o intuito de exterminar, e que aquelas pessoas sejam exterminadas por estarem dentro de uma determinada categoria, que pode ser uma categoria étnica, como o caso dos armênios, pode ser uma categoria religiosa, pode... Essa morte deliberada dos negros no Brasil, em uma situação social mais frágil, em número muito superior aos brancos, isso pode ser um genocídio? Dentro desses critérios, sim. É claro que existe todo um debate dentro da academia se isso é um genocídio ou não, mas eu acho que sim. O extermínio de uma determinada etnia, né, ou de
uma determinada raça, nesse caso, né, entre aspas, é claro, pode ser sim classificado como genocídio. Agora, nessa série de palestras que eu acredito que você fará por ocasião da apresentação do seu livro, né, ao público brasileiro, você pretende fazer analogias com essas diferentes outras situações de genocídio no mundo? Então, deixa eu passar para você. Só queria chamar a atenção no título, Memórias de um genocídio. Eles não são todos iguais. Você acabou de falar das formas. Então, aí junta lá com ela, né? Você vai poder comparar, ao mencionar o seu trabalho, você vai poder falar um pouquinho dos genocídios. Eu achava que era sempre um, né? Me chamou a atenção esse um. Eu tento estabelecer pontos de contato. Acho que é importante. Acho que, inclusive, isso mostra quão importante, na verdade, que a Edgar está falando em relação ao genocídio que acontece em Gaza. Eu acho que ajuda a mostrar a importância dessa discussão, na verdade. Discutir o genocídio dos armênios é importante porque olha o que está acontecendo em Gaza. Se a gente não presta atenção no que já aconteceu, essas coisas continuam acontecendo, né? Se a gente não responsabiliza os culpados de genocídios passados, genocídios continuam acontecendo, né? Genocídios não são só o dos armênios e o Holocausto. Não, aconteceram outros genocídios no século XX, né? Então é preciso, absolutamente necessário discutir isso. Eu tento estabelecer os pontos de contato, então, e também elementos que me parecem semelhantes entre os genocídios, porque eu acho que é importante. É claro que eu não sou especialista de todos os genocídios, né, e é muito difícil saber com detalhes cada um. Mas quando a gente estuda genocídios, a gente acaba estudando também outros genocídios que aconteceram, né, em Ruanda, na Sérvia, e discussão sobre se houve um genocídio no Camboja ou não, enfim, outros casos no século XX, inclusive. E quais são os pontos de contato, justamente, no século XX e agora século XXI, né, quando a gente pensa em Gaza? Quais são os pontos de contato? O que um caso tem e que nos informa sobre outros, né? Como é que isso ajuda a gente a entender outras situações? E por que é tão importante falar das consequências desse genocídio para os armênios? Porque a gente vai ver os mesmos procedimentos, por exemplo, os mesmos processos psíquicos até, com os palestinos que sofrendo em Gaza. Vou ficar aqui para todo mundo ver. Eu gostaria de só complementar. Primeiramente, desculpa meu português, é muito ruim, muito péssimo, mas vou tentar. Eu sou descendente armênio, nascido na Síria, Alepo, e mudei para cá com a minha família há 12 anos atrás. E a gente realmente, como o Pedro falou, o genocídio armênio de 1915 foi a primeira, e antes tinha outros Hamidian massacres, os massacres hamidianos. Mas tem um detalhe muito importante, como a senhora mencionou sobre a Gaza e Palestina. Hoje em dia, o povo armênio ainda é perseguido. They are still persecuted. Povo do Artsakh, os armênios do Artsakh, o povo que mora, sim, no Artsakh ainda recentemente fizeram uma limpeza étnica para o povo do Artsakh e mudaram como refugiados na Armênia, infelizmente. Eu, como refugiado, de terceira vez, primeira vez na Western Armênia, Armênia Ocidental, segunda vez na Síria, né? A gente mudou para lá. Terceira vez, saímos da Síria, temos comunidade de armênios de 250 mil pessoas, que agora só tem quase 20 ou 30 mil. Então, uma limpeza étnica, de novo, para os armênios cristãos, a minoria cristã do Médio Oriente, uma outra limpeza étnica, que a gente mudou para o Brasil, outros para a Europa, outros para o Canadá.
o Pedro mencionou um detalhe muito importante. Ele falou que, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor Francis Bogossian, ele que foi nosso, he was our protagonist. How can I say protagonist? Só isso? Ok. Protagonista para realmente trabalhou e conseguiu para a gente o reconhecimento do genocídio armênio pela Assembleia Legislativa do Estado de Rio de Janeiro. Eu conheço vários deputados de lá que conhecem essa história, especialmente do Dr. Francis Bogossian. Mas tem um detalhe muito importante. Por que os países que não aceitaram o genocídio armênio ainda? Isso é a pergunta de verdade. Porque como assim uma balança comercial, como a Turquia, pode falar muito mais alto do que obrigação moral? O genocídio armênio não é só o genocídio dos armênios. Na história da humanidade, cristãos, armênios, outros povos gregos, assíricos, como o Pedro mencionou, mas a detalhe é que todos nós somos irmãos na criação de Deus, de qualquer raça, cultura, história, qualquer coisa. Então, não reconhecimento do genocídio armênio é não reconhecimento da história da humanidade. Eu vou adicionar isso também, e vou encerrar só com isso. É muito triste para mim, uma coisa assim, pesa muito no meu coração, que realmente o que está acontecendo no Médio Oriente, está acontecendo no Artsakh, Armênia, inclusive, até agora estão continuando fazendo isso para conseguir anexar Syunik, parte da Armênia, ficar no sul do país. Mas uma coisa que pesa muito no meu coração, que o povo judaico do Israel sofreu o Holocausto, ok? Do Holocausto. As atrocidades cometidas contra o povo judaico lá na Alemanha. Todo mundo concorda com isso. O governo armênio, povo armênio, a diáspora armênia, aceita que isso aconteceu. Certo? Todo mundo aceita. Acreditem, vocês acreditam que até hoje em dia o governo israelense não aceita o genocídio armênio? Um povo que sofreu genocídio, atrocidades na história, não aceita o genocídio armênio. Isso que pesa muito no meu coração. Só isso. Agradeço muito. Complementando o que você falou, eu complementando o que você falou, eu enviei também, fiz a mesma ação sobre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, junto ao ministro das Relações Exteriores. Era governo Lula naquela época, era, não sei se o primeiro ou o segundo governo dele. E o ministro me respondeu, eu até, se não me engano, mandei essa carta também, minha, e depois mostrando o reconhecimento do genocídio, né? E pedindo que o governo brasileiro também reconhecesse. Porque o governo brasileiro não reconheceu, a despeito de vários estados da federação terem reconhecido. Quer dizer, eu acho que a gente deve continuar essa luta. Eu agora fui incluído aí a convite do presidente da República, não sei por indicação de quem, ao grupo do chamado Conselhão da Presidência da República. Eu vou a Brasília agora, terça-feira tem reunião com o presidente e os ministros. Eu vou tentar levantar também essa bandeira. Por que não reconheceu? O que explicam é a parte comercial, né? Balança comercial, eles não querem brigar com a Turquia, né? A cidade da nossa família era Mardin, né? E está na mão dos turcos, né? Cidade maravilhosa entre os rios Tigre e Eufrates. Quer dizer, a gente tem que começar a trabalhar. Nós já temos poucos armênios aqui. Quando o presidente veio aqui, meu pai era um dos poucos armênios
estabelecidos no Brasil que estavam aí. Agora nós temos outros armênios que estão chegando como você, e a gente pode aglutinar isso. O Clube de Engenharia pode servir disso. Não porque eu, presidente, sou armênio, porque essa causa foi levada aqui ao Conselho Diretor e foi aprovada. Então, acho que a gente tem que trabalhar nisso. As suas observações são importantes. E me desculpe, estendendo um pouquinho, o senhor presidente dos Estados Unidos da América também está aniquilando pessoas que não são da linha que ele considera de puros, né? Ele está prendendo preto, está prendendo brasileiro, está prendendo pessoal da América Latina, está jogando lá naquela prisão que ele tem no Panamá, né? El Salvador, né? Está lá, pessoal lá, ninguém sabe. Ontem ou anteontem, eu vi declarações que o pessoal está sendo subalimentado lá dentro. O cara está esperando, torcendo para morrer e jogar fora. E também atira na turma, né? Se o cara resistir, ele mata. Quer dizer, eu tenho medo. Meu filho está namorando uma moça americana e a gente começou a pedir a ele para não ir mais na América, trazer ela para cá. Porque tem medo do filho ir para a América e, de repente, ele desaparece. Quer dizer, isso é um negócio, na atual era, o presidente dos Estados Unidos da América fazer um negócio desses. Eu estou convocando uma reunião extraordinária da diretoria do Clube de Engenharia para amanhã, às 15h, para tratar do manifesto que já está redigido por mim, para submeter à aprovação deles. Eu não vou esperar o conselho diretor para levar isso adiante. Eu acho que a gente tem que se mexer. E a Armênia também, pelo amor de Deus, a gente não pode deixar de ser assim. Tem que instar junto ao governo brasileiro e levar isso adiante para os outros países e contar com trabalhos maravilhosos como ele está fazendo, para que ele continue nessa linha e a gente subsidiá-lo com informações importantes para continuar nessa luta, porque a coisa está enfraquecendo. No meu tempo, a mulher do tio doutor, a tia Anitta reunia as mulheres armênias dentro daquela preocupação de entrosar homens armênios com mulheres armênias para ver casamento. Não é por fugir da raça, não querer mistura, não é isso. É porque é mais fácil o armênio entender o armênio como os judeus estão fazendo. É porque é mais fácil o casamento dar certo o pessoal com a mesma formação, parecida. Eu não sei, aí os médicos podem não concordar com essa minha assertiva. Eu só estou... É que eu conheci o Pedro, a gente se conheceu em Yerevan, por acaso eu fui para Yerevan, que me convidaram para... Tem um centro chamado Tumo. A Armênia, hoje em dia, é um país que, como você disse, a cidade onde era a nossa família, hoje em dia é na Turquia, Mardin. Hoje em dia, a Armênia é aquele pedaço da União Soviética, enfim, marcado por tudo o que foi também a União Soviética. Mas existe uma organização que se chama Tumo, que foram armênios da diáspora que querem fomentar a educação e, sobretudo, em novas tecnologias, porque o povo armênio, a gente sabe que o pessoal é inteligente, né? Aqui a gente sabe que estuda, é trabalhador e tal. Eles têm uns sponsors americanos, também armênios da diáspora. Eu indico todo mundo que puder, se chama Tumo, Tumo. Eles, então, fomentam a educação de jovens para os jovens não saírem da Armênia, para os jovens continuarem na Armênia e, se saírem com orgulho da Armênia e propagando não só o conhecimento deles adquirido nesse lugar de estudos, como armênios, com orgulho de serem armênios. Nesse lugar, eu tive a oportunidade de conhecer vários armênios da diáspora que eram convidados a dar aulas também. E, realmente, eu me senti como brasileira. O Brasil, como é um país que abraça muito, tem muita coisa, e todo mundo ama ser brasileiro, a gente se dispersa um pouco da comunidade armênia. A nossa cultura aqui é muito interessante também, mas
quem tiver a possibilidade de ir para Yerevan, é uma cidade muito interessante. Você se sente membro de uma comunidade ali, é bastante europeu, é uma coisa oriental, europeia, é seguro. Agora, talvez seja um pouco mais difícil de ir para lá, mas eu me senti em família. Eu, quando eu ia nas aulas, ia jantar com o pessoal do curso, gente do mundo todo, Estados Unidos, não sei o quê, todos de famílias armênias. Todo mundo quer saber de você. Você de onde é? Você é do Brasil? O que aconteceu? Sua família. Então, assim, eu quero animar quem puder ir para a Armênia e para Yerevan. Já não tenho, nem vou mais para lá. Mas eu tenho contato com gente de lá ainda e realmente é como uma grande família, sabe? É só isso. E temos que manter essa chama acesa, né? Mesmo no Brasil. É isso. Obrigada, Pedro. Parabéns. Obrigado. Tudo bem. Boa noite. Meu nome é Yuri Kilian, eu também sou descendente de armênios. Eu vim fazer aqui uma pergunta para o Pedro. Pedro citou até a ida dele a Istambul, e eu gostaria de saber as impressões que ele teve da coletividade armênia que vive por lá. Eu sei que que eu cheguei a ler em livros ou palestras, eu sei que acontece uma coisa lá em Istambul, que é uma lei lá na Turquia que todas as escolas têm que ter a foto, em cima do quadro negro, tem que ter a foto do Atatürk, né? E isso daí não deixa de ser uma continuação do genocídio, né? Os alunos das escolas armênias também têm que olhar a cara do Atatürk ali, né? Isso é terrível. E até um pessoal da diáspora comentou comigo que botam a foto do Atatürk de perfil para um não olhar no olho do outro. Basicamente isso. Enfim, quais foram as tuas impressões da diáspora armênia em Istambul? Então, Yuri, bom te rever, inclusive. Eu não cheguei a fazer pesquisa em Istambul. Eu passei por lá recentemente, no ano passado, mas não tive contato com os armênios lá, então foi uma passagem muito rápida. A referência que eu fiz a Istambul, na verdade, era uma entrevistada minha, que estava falando da visita dela à Turquia. Na verdade, ela acabou nem indo para Istambul. O final dessa história que eu contei é que ela pagou uma taxa para mudar o voo, e ela nem passou por Istambul, pegou um voo Yerevan, Paris, acho, para voltar para o Brasil. Mas eu acabei não passando, não fiz pesquisa em Istambul. O que eu sei a respeito da comunidade armênia lá é que, bom, em Istambul, de alguma maneira, durante o genocídio, os armênios de Istambul ficaram um pouco mais preservados, porque tinha uma presença da comunidade internacional, então tinha diplomatas que não tinham rompido relações com o Império Otomano e que estavam em Istambul e que consequentemente, conseguiam ver o que estava acontecendo. Então, os armênios que viviam em Istambul não foram tão vitimados do genocídio quanto o resto do país. E aí, nesse sentido, durante a guerra, bastava romper o contato, romper as comunicações entre Istambul e o resto do país, e você conseguia fazer com que a informação não circulasse, porque, afinal de contas, se os jornalistas não podem ir em loco para ver o que está acontecendo, se não chegam notícias do que está acontecendo no interior do país, fácil, ninguém fica sabendo, né? Então, na Turquia, quer dizer, depois de 23 acontece a Revolução do Atatürk, né, que é o surgimento da Turquia moderna. Então, os armênios que estavam em Istambul, de alguma maneira, conseguiram permanecer, né? Então, a comunidade armênia em Istambul, de alguma maneira, foi preservada, mais do que, quer dizer, diferentemente do que aconteceu no resto do país. Mas os armênios hoje lá, eu não tenho muita informação, na verdade.
Então, a comunidade de armênios na França, eu acho que, na verdade, eu responder essa e a gente encerra, porque tem ainda que fazer os autógrafos, né? A comunidade de armênios na França, ela é muito maior, em termos de volume, ela é muito maior do que a comunidade do Brasil e muito bem organizada, né? Tem duas comunidades muito grandes, uma em Marselha e uma em Paris, né? Tem outras comunidades não tão grandes, mas as principais são essas. Eles têm instituição e o que eu achei curioso quando entrei em contato com a comunidade de armênios na França é o quão parecido é com a comunidade armênia no Brasil. Então, os códigos são parecidos, as práticas são parecidas, até a tradição de calçados que os armênios no Brasil costumam associar, isso é muito brasileiro, isso é uma característica dos armênios no Brasil. Pois bem, em Paris, a comunidade, na verdade, na periferia de Paris, em Issy-les-Moulineaux, tem essa tradição também dos calçados. Então, é curioso. Não só isso, né? Tem a importância dos mecenas, das lideranças comunitárias, das instituições, a forma como a comunidade se organiza também é muito parecido. Com a diferença que as comunidades na França elas são muito mais bem documentadas do que as nossas. Tem muito pouco trabalho sobre os armênios no Brasil, sobre os armênios na França tem muito mais coisa, né? Eu acho que a gente... Então, de repente, uma última pergunta, porque senão não vai dar tempo. A gente tinha um teto aqui de 7h30, e senão não vai dar tempo de... Eu passo rapidinho. Oi, Pedro, boa noite. Eu queria, na verdade, complementar o que tudo foi falado sobre a questão de Artsakh, né? Eu tenho um amigo meu que não é armênio que disse certa vez: os armênios dormem e acordam em 1915, porque, de fato, o genocídio armênio nunca parou de existir, né? A gente só mitigou ele para outro lugar, mas em Artsakh, em Jerusalém, a comunidade armênia sofre muito também por conta do Estado de Israel, mas também por conta da população de próprio Israel. Os armênios na Síria, então não preciso nem fazer comentários, né? É muito evidente. Então, assim, de fato, os armênios dormem e acordam todo dia em 1915. E daí, como não deu, obviamente, tempo de ler o seu livro, eu gostaria de fazer essa pergunta justamente sobre isso, visando essa condição de que os armênios ainda estão sendo genocidados em Artsakh, que é chamado internacionalmente de Nagorno-Karabakh, né? Eu gostaria de saber como você acha que a sua pesquisa acerca do genocídio de 1915 tem relação com Artsakh, porque, de certa forma, todos nós aqui, armênios na diáspora, nós somos consequência desse genocídio. Por isso que eu não gosto muito nem de falar que nós somos descendentes. Nós não somos descendentes, nós somos armênios da diáspora. Nós estamos aqui na diáspora por uma consequência de um genocídio. Não é ninguém que decidiu passar as férias aqui, né? A gente foi obrigado a vir para cá. Então, nós somos armênios nascidos na diáspora. Então, eu gostaria de saber, visando esse cenário, qual é a relação que você enxerga entre o genocídio de 1915, a situação atual em Artsakh e a perseguição contra os armênios de modo amplo, assim, no Oriente Médio, no geral, na Síria, em Jerusalém, enfim? Então, eu acho que meu trabalho ele tenta dar voz um pouco a essa população da diáspora. E eu acho que falar sobre o genocídio de uma certa maneira, falar com um público que não é só armênio, porque de alguma maneira os armênios sabem, mais ou menos, pelo menos, o que aconteceu. Então, é falar para um público que não é armênio e trazer essa informação à tona e falar para esse grande público para trazer um pouco de conscientização. Para conscientizar do que aconteceu, porque, como eu falei no começo, há muito pouca informação, muito pouco conhecimento no Brasil sobre isso, e eu acho que a partir daí a gente pode discutir o que está acontecendo atualmente. Quer dizer, se a gente consegue entender o que aconteceu lá atrás, em 1915, a gente tem mais elementos para entender o que está acontecendo atualmente e refletir um pouco sobre nossa responsabilidade enquanto planeta, né, enquanto comunidade global, nossa responsabilidade dentro do que está acontecendo. É isso. Obrigado. Então, vocês veem que
Tá tão interessante que está interminável, né? Mas, como ele explicou bem, vamos dar por encerrado o nosso encontro e continuamos aí à disposição, né? Está à disposição para assinar os livros aqui na sala da presidência, tá bom? Pode ter acesso por essa porta ou pela outra porta.